E do lado da direita, gente, do lado da direita eu vou contar um pouquinho. Então, pegando o episódio aí da cassação do Deltan Dallagnol e juntando alguns movimentos, os lavajatistas, bolsonaristas mais raiz, MBL, vem para a rua e tentando fazer manifestações de rua, levar as pessoas de volta para as ruas, tentando aí evitar a pecha de golpista, mas não está fácil não. O trauma do 8 de janeiro é grande e a direita sente muito a falta desse movimento que era muito forte, fazia com que ela se alavancasse muito e depois da quebradeira dos atos golpistas, dos atos antidemocráticos, não estão conseguindo se mobilizar. Então, estão usando o episódio do Deltan Dallagnol, argumentando, olha, quem pode ser o próximo e aí tentando juntar, agregar mais gente. E quem pode ser o próximo? Jair Bolsonaro, se for declarado inelegível, mas Bolsonaro já avisou que não vai embarcar nessa e está se afastando dessas manifestações. Ele está falando isso nos bastidores e hoje o advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, foi às redes sociais e falou do assunto. Vamos dar uma olhadinha o que ele colocou no Twitter? Abre aspas, faz-se mais que necessário avaliar quem esteve de fato ao lado do governo nos últimos 4 anos, antes de sair apoiando e promovendo manifestação oportunista. A direita teima em ser vagão e rebocada por quem nunca conseguiu ser locomotiva. Fecha aspas. Claro, Joel... O recadinho ali para quem então, foi. volto com você. Que análise que você faz da movimentação da esquerda, do PT, com esses vídeos apontando o dedo para quem estava lá pregando o golpismo e da direita tentando se organizar, tentando trazer gente para a rua e o Bolsonaro falando, eu não, tô com medo aí, não sei se vou para cadeia. E o Fábio Weingarten com esse tweet aí, na minha visão, falando sobre o MBL, né? O MBL que... No início do governo Bolsonaro, tinha apoiado na campanha, lá em 2018. No início do governo Bolsonaro, romperam e virou, assim, persona non grata para o bolsonarismo. E agora tentam mobilizar as pessoas para ir para as ruas, tentam mobilizar as pessoas para fazer contra o governo Lula aquilo que eles fizeram lá atrás contra o governo Dilma. E até agora não consegue. E o principal nome da direita, o Bolsonaro, não vai querer embarcar no carro do MBL. E o Weingarten dizendo, porque eles não são leais a gente, eles são outra coisa, a gente não confia neles, a gente é outro grupo, uma coisa totalmente diferente. Eu acho que tem uma dificuldade mais estrutural nesse momento para a direita conseguir organizar grandes manifestações. Tem um pouco o peso, sim, do 8 de janeiro, mas tem uma outra coisa também que falta. Falta um fato que possa mobilizar as pessoas, sabe? Na época da Dilma, assim, queriam um impeachment da Dilma com muita força. Agora, alguém sequer levantou algum motivo pelo qual, por exemplo, iriam pedir impeachment do Lula? Não, nem se fala disso. A perda de mandato do Deltan, de fato, deixou muita gente indignada. Eu, inclusive, já até comentei isso aqui. Mas é um deputado, assim, não sei se é algo que vai mobilizar a opinião pública nacional a tomar as ruas nesse momento. Assim, precisam de coisas maiores. O governo tem que ter, assim, abrir um flanco, abrir uma vulnerabilidade maior e que mostre algo muito ruim, muito grave, seja no governo, seja na sociedade. Até agora a gente está, na verdade, esperando um governo que já vai fazer 6 meses, mas a gente está um pouco esperando também para sentir como é que vai ser esse governo, né? Não tem muito como alguém ser radicalmente a favor, assim, contra, assim como não tem como alguém também já dizer que não, o governo está assim, absolutamente um sucesso. Estamos todos esperando, aguardando, assistindo. Por isso eu acho que é um clima difícil de conclamar multidões a irem protestar nas ruas. E o PT está fazendo a parte dele também, que é emplacar, desculpa, Renata, mas emplacar uma narrativa acerca da... Uma versão, a sua versão dos... Versões. Tá bom, uma versão. É porque a narrativa é bom que ela dá essa ideia de que é uma história, né? Qual que é a história que eles querem contar acerca desse passado recente, que era tudo do Bolsonaro? Mas vai ter que provar nos fatos também. A militância petista vai comprar e reproduzir, seja qual for a tese. Para isso pegar na sociedade mais ampla, vai precisar ter provas, investigação, depoimentos, mensagem de celular, coisas que até agora não temos. Pia,
qual que é a avaliação que você faz da manifestação do Weingarten e do Bolsonaro pegando distância de qualquer manifestação de rua? Que Bolsonaro, ele volta para o Brasil, né? Primeiro, ele ficou afastado, viajou antes do fim do mandato, estava longe, né? Quando aconteceu o 8 de janeiro, demorou para começar a aparecer publicamente, mesmo lá nos Estados Unidos, e a se manifestar. Ele volta para o Brasil num momento em que ele está na mira de diversos tipos de frentes aí que podem complicar a vida dele em termos de investigações, seja andamento da questão no Tribunal Superior Eleitoral com relação à inelegibilidade dele, seja com relação ao escândalo aí envolvendo a entrada das joias aí dadas pela Arábia Saudita, pelo regime saudita, revelado pelo Estadão também esse caso, né? E destinados ao Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, enfim, seja pelo próprio desdobramento da questão da investigação do dia 8 de janeiro e como isso pode resvalar no próprio Bolsonaro. Então, a sensação que passa é que o Bolsonaro, primeiro, né, ele não vai emprestar o capital político dele para grupos que não são grupos que são do bolsonarismo raiz. E segundo, ele está tendo que lidar ali com uma série de frentes onde não necessariamente a exposição dele vai ser bem-vinda. E eu concordo um pouco com essa leitura que o Joel traz em relação ao momento também, né? Eu acho que é uma leitura de cenário por parte do Bolsonaro também e de seus aliados de que falta algo que leve as pessoas para a rua, né? Há essa sensação de que está todo mundo esperando um pouco para ver. O que é incômodo também para muita gente, empresários que eu tenho conversado falam, bom, o governo já devia ter mostrado a que veio, né? E até agora a gente está aqui esperando um pouco. Mas, de certa maneira, não tem esse caldo social que faça as pessoas estarem indignadas e querendo se manifestar. Então, pode ser um tiro que sai pela culatra, assim, né? Pode ser um movimento que o enfraqueça mais do que o fortaleça. Parece que é um pouco esse o cálculo. E Tainá, qual a leitura? Renata, só fazer um comentário muito rápido. Me parece que a gente está falando aí sobre uma disputa de quem vai ter o protagonismo no campo da direita para chamar protestos contra Lula. Não me parece que a gente está diante de um chamado do bolsonarismo de evitem as ruas a qualquer momento. Eles não querem colocar ali cereja no bolo do MBL, que eles entendem que são traidores e não querem, como a gente diz no Rio, dar moral para o pessoal do MBL. Eu acho que é tão simples quanto isso. Pode ser que o Bolsonaro queira esse protagonismo ou esteja com medo da justiça